Bom dia! Eu me chamo Rogério Brito, você está no canal RB Action. Hoje, 2 de maio, manhã de sábado. Estou saindo para resolver umas coisas aqui não tem nada a ver com moto, mas resolvi falar sobre o primeiro abastecimento. Vou falar sobre o primeiro abastecimento. Fiz o segundo abastecimento agora. Aí a partir desse que eu vou saber, né, qual foi a autonomia que a moto me deu. Nesses primeiros foram 312 quilômetros. Então eu completei o tanque novamente. Tem tudo anotado aqui. Hoje eu tenho um roteiro aqui para não fugir do que eu tenho que falar. E é isso. Então vamos lá. A moto hoje tá com agora 333 quilômetros, mas como eu falei, quando eu abasteci ela tava com 312. Eu não filmei o abastecimento porque foi num período que eu tava meio corrido. No dia que eu fiz o abastecimento eu precisei fazer, eu não tava com a câmera, aí acabei não filmando, mas eu tenho tudo anotado, então eu tenho como fazer esse cálculo aqui. O primeiro abastecimento foi com gasolina comum. Assim que eu saí da concessionária lá na Barra, eu peguei a moto lá, pegou 11,66 litros de gasolina. E com esses 11 litros, na verdade não com ele, né, porque ficou alguma coisa no tanque ainda. Mas aí nesse primeiro abastecimento, vamos falar assim, eu rodei 312 quilômetros. Na maior parte, como eu estou fazendo agora aqui, que eu rodei esses 312 quilômetros no modo econômico. Eu vou te falar, eu gosto muito mais de andar nesse modo econômico do que no modo normal dela, né? Pô, cara, a moto fica macia, a moto fica... ela fica tão responsiva quanto, ela tem um pouco mais de delay, vamos falar assim, mas ela fica melhor, não fica dando aquelas cabeçadas, ela fica menos ríspida, sabe qual é? Aquelas acelerações abruptas, assim, uau! Eu não gosto, eu gosto mais de uma tocada mais macia, mais tranquila. Então, na maior parte desses quilômetros, dessa quilometragem, eu rodei no modo eco. E outra coisa, o marcador de combustível, pode passar, senhora, pode passar, minha senhora. Uma outra coisa que eu notei também, esse marcador de combustível. Marcador de combustível aqui, ó. 1, 2, 3, 4 traços. Beleza? Tranquilo. Só que esse primeiro aqui, no caso é o último, né? Para ele começar a ter diferença, a moto já tá rodando aqui 100 e tantos quilômetros. Em compensação, depois que ele começou a baixar, rapaz, a gente quase vê ele descendo. Então, esse marcador, ele tem essa característica. O primeiro tracinho ali demora a beça para começar a descer, mas também quando começa, filho, ele despenca. Ele desce direto. Então a gente tem que ter um cuidado maior com isso. E durante esse período, ó, aqui tá marcando 27,4 litros de gasolina, 27,4 km por litro. No primeiro abastecimento, quando eu fechei nesses 312 km, ele estava marcando 32,1 de média. E boa parte desse período que eu estava rodando, ele estava marcando isso. Eu falei assim, caramba, 32 km por litro, essa moto é bem econômica e tal. Eu vou rodar mais de 400 km com essa gasolina aí. Só que tem uma diferençazinha aí. Ele dá uma diferença boa, entendeu? Não confiar 100% nele, entendeu? Pelo menos por enquanto, né? Eu acredito que isso seja também porque a moto ainda está em período de amaciamento. Então eu acredito que isso ainda vai melhorar. Então vamos lá. Quando fui abastecer agora pela segunda vez, eu abasteci foi no dia 27 de abril. Hoje é dia 2, então quer dizer, já tem uns diazinhos aí. Só que a moto ficou parada praticamente em casa, né? Eu quase não rodei com ela, rodei muito pouco. Rodei 312 quilômetros
E nesse segundo abastecimento, quando eu fui colocar gasolina, só tinha gasolina aditivada, tive que colocar gasolina aditivada no posto que eu tenho de confiança ali. Ele coube 12,14 litros. Aí, você fazendo a média aí, né? 312 dividido por essa quantidade de litros, deu a marca de 25,7 quilômetros por litro. Como eu já falei aqui, eu acredito que com o passar do tempo, essa moto amaciando melhor o motor dela aqui, nesse período de amaciamento, ela deve estar bebendo um pouco mais, mas isso deve melhorar depois. No mais, estou gostando bastante da moto, como eu falei, tem rodado bastante no modo eco. E pô, só isso aqui já me atende. Se a moto fosse desse jeito, pra mim já estaria bom. Eu não sou um cara que exige muito da moto, né? Eu tenho uma tocada bem tranquila. Raros momentos que eu preciso assim de uma saída rápida e tal. Fora isso, pra mim tá bem satisfatória essa performance dela. Até essa próxima revisão de 500, a primeira revisão de 500, eu não devo abastecer, porque se o primeiro abastecimento eu rodei 300, nesse segundo aqui eu tenho que fazer a revisão. Eu tô tentando, se já marca para fazer semana que vem agora, vou tentar dar uma saída com ela aqui, uma andada para fazer essa quilometragem, né? Que ela tá 336, eu vou ter que rodar aí uns 150 km. Então vou ver se eu faço isso e de repente já levo direto para concessionária. O pessoal reclama, eu tô nos grupos de WhatsApp aí da Himalaia, a galera falando muito do banco, que pô, tem que trocar esse banco é muito duro, não sei o que. Eu ainda não tô sentindo essa necessidade não, mas eu também não andei na moto ainda legal. Então, isso eu tenho consciência também. Eu acredito que quando eu pegar para fazer um passeio legal, depois que eu fizer essa revisão de 500, eu vou tirar um dia para rodar pelo menos uns 500 km num dia. Aí eu vou dar minha opinião sobre o banco. Estou até pensando em fazer novamente o desafio 7 Serras. Já fiz 2 vezes. E de repente eu faço ele pela terceira vez, que é um bom teste para saber se você tem que trocar um banco de uma moto ou não. Tá aí. Ó, quer saber se você tem que trocar seu banco? Você mora no Rio de Janeiro. Quer saber se você tem que trocar o banco da sua moto? Se ele vai te incomodar ou não? Então faz o desafio das 7 Serras. São 570 quilômetros. Faz esse passeio. Se no final do dia você estiver inteiro, você não precisa trocar o banco da sua moto. Beleza? Galera, o vídeo de hoje vai ser bem curtinho, é esse. E eu fiz mais para falar sobre esse abastecimento mesmo. Então vamos lá. Resumo de tudo. Rodei 312 quilômetros com 12,14 litros de gasolina comum. A moto fez 25,7 quilômetros por litro. Beleza? Achei meio gastona, mas volto a falar, a moto ainda está em período de amaciamento. Então isso tudo tem que ser levado em consideração. Show? Então vamos terminar aqui com essa imagem do MAC, Museu de Arte Contemporânea aqui de Niterói, nessa linda manhã de sábado. Galera aí fazendo suas atividades e eu aqui rodando na minha Himalaia. Valeu, galera, obrigado aí pela moral que vocês estão me dando aí. Falou? Cara, qualquer dúvida, bater um papo, trocar uma ideia aí, marcar um passeio, tá valendo tudo. Só deixar nos comentários aí que a gente tenta responder tudo. Tenta não. Se eu não responder é porque eu não vi. Mas eu respondo todo mundo. Valeu? Muito obrigado aí. Um abraço. Deus abençoe cada um de vocês.